Pessoal, hoje estamos começando aqui o segundo episódio do Em Família, o nosso podcast para trazer várias dicas jurídicas e de vida para você e para a sua família. E hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui o Alexandro, professor de concurso, oficial de justiça há mais de 10 anos, que vai trazer muita questão prática que você tem dúvida no seu processo. Uma pessoa extremamente reconhecida no Tribunal de Minas Gerais, que tem muito a enriquecer quando você, principalmente para você que está passando por alguma questão judicial. Alexandre, se apresenta para a gente, por favor. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Alex. Eu já tenho bastante tempo que eu estou na área de concursos públicos, leciono para concursos públicos. Trabalho no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sou oficial de justiça, aproximadamente vai completar 10 anos agora. E é uma satisfação poder contribuir com o canal, poder contribuir com o escritório. É um debate de um tema que é importantíssimo para a sociedade atual e dizer que eu me sinto honrado em poder compartilhar todas essas nuances que é o cargo de oficial de justiça dentro de um processo judicial. E nós já vamos começar com novidade, né? Uma coisa que muita gente não sabia, porque a gente vê, né? Começou o processo, vai para a audiência de conciliação, aí você já imagina, não, aqui a gente primeiro vai conversar, ver a possibilidade de um acordo, mas aqui o oficial de justiça ele já pode agir. Existe a possibilidade do oficial de justiça, quando for falar com a outra parte, já levar a mensagem da conciliação. O Alex vai falar melhor sobre isso para a gente. Conta um pouco para a gente. Então, com a reforma do Código de Processo Civil, houve uma preocupação master com a questão da conciliação. O que a gente percebe na prática hoje é que a conciliação é um dos marcos hoje do judiciário brasileiro, a busca pela composição, pela mediação, pela autocomposição. Por quê? Porque o número de processos hoje que o judiciário fica sob responsabilidade, infelizmente, é um volume muito grande. Então, percebeu-se que a conciliação ela tem que ser buscada não só no início do processo, mas a todo tempo. Não. Tá. Então. Vou ter que desligar isso aqui. Peraí. Deixa o volume. Peraí. Pronto. Então, o novo Código de Processo Civil veio nessa onda aí da conciliação. E o artigo 154 do CPC, no inciso 6, acrescentou uma nova função do oficial de justiça. Por quê? Porque como que a sociedade via o oficial de justiça antigamente? O oficial de justiça é aquela função lá de carteiro, vai lá na casa da pessoa, intima e cita a pessoa. E quando a gente percebe que a função de oficial de justiça é muito importante para o desenrolar do processo. Essa função, por exemplo, que o novo Código de Processo Civil acrescentou, que é a possibilidade do oficial de justiça certificar a proposta de autocomposição, veio nessa onda do novo Código de Processo Civil. Então, naquele primeiro momento que a gente lida ali com as partes, a mulher ingressou com a ação, seja de pensão, seja de guarda, quem é que tem o primeiro contato com a parte? É o oficial de justiça. É o oficial de justiça que recebe aquele calor, a primeira reação da parte, e depois de conversar, de explicar, de entregar a conta-fé, de fazer a leitura do mandado, ele pode, a depender da condução da diligência, obter essa proposta de autocomposição. Então, o que o Código fez? Ele atribuiu, nesse primeiro momento do processo, o oficial de justiça a ter o primeiro contato, essa possibilidade dele certificar no mandado uma eventual proposta de autocomposição que ele conseguia ali entre as partes. Entendi. E deixa eu te perguntar, aí você pode dar a iniciativa de perguntar se a pessoa tem interesse em conciliação, quer que leve uma proposta, ou a pessoa que tem que tomar essa iniciativa? Então, o que acontece? O CPC já está claro, está no CPC. Só que os juízes costumam colocar no mandado. A oficial de justiça, cumpra-se o que está no artigo 154, inciso 6. Quando o magistrado coloca essa alternativa, eu sei que eu já tenho que certificar a proposta de autocomposição. Então, verifiquei lá, eu já vou tentar. E aí, tem acordo essa situação? Tem alguma proposta que você pode oferecer para a gente solucionar? Aí eu já tenho que colocar o lado pró e o contra do processo, porque você sabe que o processo caminha para os dois lados. Então, o processo pode ter um resultado mais célere, bem como ele pode ter um resultado mais demorado, a depender das circunstâncias. Então, a gente, nesse primeiro momento, qual que é a função do oficial de justiça? Expor as vantagens de fazer uma conciliação, mas desde que seja um acordo, né,
que não seja considerado um acordo esdrúxulo. Porque você vai me perguntar, e na sua profissão você já recebeu acordos absurdos? Sim, já recebi. E aí você tem que passar para a pessoa aquela proposta? Eu explico para a pessoa qual que é a plausibilidade daquela proposta ser aceita ou não ser aceita. Entendi. Porque se for uma proposta ridícula, por exemplo, eu mesmo coloco, mas já deixo a parte ciente. Ó, isso aqui não vai passar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Em uma determinada situação, eu fui efetuar a citação do alimentante, da pessoa responsável por prestar os alimentos, e a parte simplesmente ofereceu uma proposta de R$50 por mês. Aí você bem sabe que a jurisprudência, pelo menos aqui na nossa região, considerando as circunstâncias da nossa localidade, ela fixa no mínimo 30% do salário mínimo. Sim. E o cidadão ofereceu R$50. Eu falei, cara, mas R$50 no valor de pensão? Como é que eu vou colocar isso aqui no processo? Sim. O processo é uma coisa séria. E outra coisa interessante, você falou a respeito do processo. Na conciliação, né, quando a gente está ali ou presencialmente ou por videoconferência, gente, aquilo que você fala ali não pode ser utilizado depois. A conciliação é justamente um momento para as pessoas se abrirem. Quando ela é feita assim, escrita, e aí a pessoa vai te passar uma proposta, esse papel ele é juntado no processo ou ele é juntado e não tem força de prova? Como que funciona? Se você for analisar como que é feita a audiência de conciliação lá no CPC, vide artigo 334, parágrafo 11, e vai falar que uma vez obtida a autocomposição, ela será reduzida a termo e homologada por sentença. Então, o que acontece com a proposta de autocomposição do oficial de justiça? O artigo 154, ele fala que o oficial deverá certificar. O que é a certidão? A certidão é a tradução do que exatamente aconteceu na diligência. Então, tudo que eu passei ali na diligência, de qualquer coisa que acontecer, desde o primeiro momento que eu cheguei até o último momento, eu tenho que relatar na certidão. Então, eu começo lá, certifico, compareci no endereço tal, e aí, listando ali a contrafé, intimei de todos os termos do mandado, exarou ou não exarou a assinatura. Em tempo, certifica a proposta de autocomposição nos seguintes termos. Ou seja, aquela proposta que eu certificar, ela vai ser aberta vista a parte contrária. Então, a parte contrária tem um prazo para manifestar, o prazo de 5 dias, né? Havendo o interesse de menor, como é o caso da ação de pensão, de guarda, eventualmente o juiz vai abrir vista para o promotor de justiça, que é o custos legis, o fiscal da lei, e aí, todas as partes concordando, eventualmente essa proposta será homologada. Isso reduz, obviamente, a tramitação de um processo judicial, que vocês sabem que por vezes é demorado. Com certeza, né? Assim, quando é possível resolver na conciliação é Sim. sempre o ideal. Pena que nem sempre é possível. E aí, passando da conciliação, né? Vamos para uma parte onde o bicho pega agora, que é a citação. Na citação, a gente vê muita gente ter dor de cabeça, a gente vê gente pulando muro, falando que não tá e mora lá. Eu queria que você me contasse um pouco a respeito de situações que você já passou e também trouxesse algumas dicas do que seria interessante de se fazer, tanto na parte do advogado, quanto na parte de orientação do oficial de justiça a respeito de citação. Só recapitulando, gente, citação é chamar a pessoa para o processo. Aquela primeira carta que vem e fala assim, você está sendo processado, compareça no processo a respeito de tal assunto. Mas o Alex vai falar muito melhor disso para a gente. Qual que é o principal problema que eu identifiquei nesses 10 anos praticamente de profissão? A primeira coisa, a organização da mulher ao ingressar com a ação. A organização é fundamental. Quando eu falo organização em todos os sentidos. De realmente estar convicta de que aquilo ali é a melhor decisão, de ter todos os documentos possíveis em mão, ela tem que reunir todos os documentos possíveis em mão. E quando eu falo documentos, eu falo de tudo. De identificação da parte. O principal problema enfrentado pelo oficial de justiça hoje nas ruas se chama identificação. É quando você não tem uma coletânea de dados necessários para fazer a diligência. Então, o que é a maior dificuldade relatada por todos os colegas no Brasil? O oficial de justiça pega o mandado. A mulher entrou com ação lá de divórcio com alimentos. A gente vai para a rua para procurar a pessoa. Infelizmente, o mandado não consta todos os elementos necessários.
Então, eu percebo que isso é um problema lá de trás. É um problema que a mulher ela poderia ter preparado melhor, né, para fazer isso e não fez. Mas isso é um problema que vai perdurar por todo o processo? Não. É um problema de dificuldade do oficial de justiça ao encontrar o réu. Porque a partir do momento que eu chego numa rua, eu estou numa Avenida Paulista, eu tenho que identificar um grande empresário lá. É difícil. Sim. É difícil, porque se for um cara que instalou recentemente em São Paulo, dificilmente o oficial irá encontrar. Sim. Então, assim, quanto mais elementos tiver, melhor. E como é que eu trago isso aqui nesse ambiente 2023? Principal fator hoje para localização: telefone. Telefone. Então, quando a gente fala de virtualização de processo, informatização do processo, a gente necessariamente tem que falar do telefone. Sim. Hoje é muito difícil uma pessoa, seja no Brasil, seja no exterior, não ter telefone. Então, qual que é a principal dificuldade? Cheguei na casa do cara, fui intimado da fixação de alimentos. O cara não está, telefone, vai estar que hora? Aí eu vou estar 8 horas. Beleza, retorno 8 horas na casa do cara. Estou na porta da sua casa 8 horas, cadê você? Eu vou estar aí amanhã. Beleza, retorno em horários diferentes. Retornei de manhã no outro dia. Eu não estou aí não. Surgiu um compromisso. Cara, suspeita de ocultação. Sim. Começou a suspeitar de ocultação, aí você já caminha para fazer um instituto que a lei prevê, que é o instituto da citação com hora certa. Ou seja, é uma espécie de citação ficta. Não é a citação real com a própria pessoa. Mas o oficial percebeu que durante aquele caminho, o cara ciente que a mulher vai entrar com o processo, o que ele faz? Em algumas hipóteses, ele tenta se ocultar. E me conta uma coisa aqui, Alex. Uma coisa muito interessante que você falou e é uma coisa que a gente sempre fala para o pessoal, é a importância de fazer essa investigação prévia, justamente para poder ter informações sobre o pai, onde ele mora, né, qual que é a renda dele, para enriquecer não só essa parte do oficial, mas também o processo. Uma coisa que a gente sempre bate o pé e explica para as pessoas disso, e é uma coisa que faz uma diferença no escritório que oferece isso. Mas falando a respeito agora dessa parte da ligação do pai e da citação por hora certa, você pode tomar essa iniciativa por você mesmo ou o juiz tem que permitir essa citação por hora certa? A citação por hora certa é um instituto que a lei já atribui essa faculdade ao oficial de justiça. Então, a partir do momento que ele constata lá que o pai ele está se ocultando para não receber aquele provimento jurisdicional, aquele ato de comunicação, o próprio oficial de justiça, suspeitando e baseando na fé pública que temos no exercício da profissão, ele pode conduzir a citação por hora certa. Então, eu cheguei na residência, percebi que o cara está se ocultando, depois de deslocar por 2 vezes em horários distintos, o que eu faço? Eu começo a proceder à citação por hora certa. Chego para o vizinho, pessoa da família, e falo assim, retornarei em tal dia, em tal hora. Se no outro dia combinado, estando lá, ele se fizer presente, aí eu não faço a citação por hora certa, eu faço a citação real, obviamente, porque ele está lá. Mas não estando, eu procedo à citação. E aí que vem a pergunta, Alex, mas a pessoa que você combinou no dia anterior, ela não está lá. A pessoa que eu conversei, marcando o horário, ela não está lá. E aí, o que é que eu devo fazer? Mesmo assim, eu procedo à citação com a hora certa. É o que diz o código. E fazendo a parte, pessoal, a citação por hora certa é o seguinte. O Alex chega lá e fala assim, no dia tal, na hora tal, fulano de tal, estará citado. Eu vou voltar aqui, se ele estando ou não estando, ele vai estar citado, correto? Sim, sim. É uma maneira até do cara não utilizar do processo como meio de tornar o processo muito mais burocrático, demorado, porque se dependesse simplesmente dessa condição, a gente não teria nenhum resultado prático no processo. Para que você veria o processo judicial? Não faz nenhum sentido. E você sabe que as ações que versam sobre direito de família são ações que não podem esperar. São ações consideradas... São ações que, às vezes, o cidadão foge dessa citação. Você tem uma situação em que o filho está precisando do alimento, igual eu já passei por uma situação, vou citar como exemplo, uma situação onde o pai praticamente abandonou o filho, mudou-se para o Rio de Janeiro. E o filho fazia uso de remédios caríssimos. Existe essa situação que o filho faz uso de remédios que não são fornecidos, inclusive, pela rede pública de saúde. Sim. E aí você precisa de maneira urgente. Você precisa de maneira urgente do remédio e o filho não pode esperar. São situações que não dá para esperar. É por isso que a gente fala que a questão da organização é fundamental.
Quando a mãe chega ao processo e ela traz dados como referências da pessoa, casa onde mora, perto de onde, CPF, identidade, claro que isso é muito difícil em certos casos, mas na maioria dos casos ela tem condição de perceber isso, o telefone, local de trabalho, e aí a gente vai discutir a questão dos bens, que é na outra fase, que também é de suma importância. Sim, e voltando para a parte do telefone, uma coisa que está muito em voga hoje é a citação por WhatsApp, né? Porque muitas vezes ali a pessoa está fugindo, mas ela não tem conhecimento dessa possibilidade da citação por WhatsApp, recebe ali uma mensagem falando que ela está participando do processo. Quando que essa citação é válida? Em quais situações ela pode ser utilizada? Você tem alguma recomendação para poder fazer nesses casos aí? Eu tenho uma recomendação e já começo falando que hoje o telefone é uma das principais ferramentas do processo judicial. Ele já vinha sendo utilizado em processos mais simples, como é o caso do juizado especial, que já admitiu os atos por qualquer meio idôneo, está lá no artigo 19 da Lei 9.099, mas hoje o telefone ele foi expandido e veio como uma ferramenta muito útil dentro do direito de família, dentro do processo de família. Então, o que acontecia? Você estava diante de um pai que ele acabou de ser réu de uma ação. A mulher geralmente avisava ele antes, vou procurar o judiciário. Quando avisava, qual que era a alternativa que ele tomava? Mudava para o exterior ou mudava de endereço. Uhum. Então, quando o cara mudava de endereço, geralmente a mulher levava tempo para procurar, porque ela tinha que percorrer os cadastros, ela tinha que procurar um conhecido que trabalhava numa área para tentar achar um endereço, e geralmente ela não conseguia. Sim. E quando o cara muda para o exterior, você tem uma burocracia. Por que eu falo isso? Porque você tem uma legislação internacional, você tem tratados que regem a cobrança dessa pensão em caráter internacional, e você, para fazer a citação do cara no estrangeiro, você tem um instituto que a gente chama de carta rogatória. Então, a carta rogatória ela segue determinados trâmites que, queira ou não, levam um certo tempo. E é difícil você colocar na cabeça da pessoa que o processo, queira ou não, ele tem formalidades. Sim. Às vezes a pessoa, até Perfeito. por não buscar a informação, ela acha que a gente tem que saltar fases. E realmente não é assim. Então, a carta rogatória ela leva um tempo, porque você tem que expedir o ato, a carta rogatória tem que ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, e aí você tem que esperar o cumprimento do ato no exterior, isso pode levar tempo. Em qual alternativa dessa que entra o telefone? O telefone vem para encurtar. Por quê? Porque à medida que a parte fornece o telefone da pessoa, a gente está autorizado a fazer o cumprimento do ato por meio remoto. Então, o que acontece? Tendo o telefone, o cara está em Portugal, o cara está na Inglaterra, o cara está no Japão, na Austrália. Não interessa. Eu entro em contato com o cara, vou fazer da mesma forma como eu faria presencialmente. Vou ler todo o conteúdo do processo, a contrafé, o que a mulher está pedindo, qual que é o prazo que ele tem para contestar e dou ele como intimado. Só que o que acontece? Essa citação ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela estava dando confusão. Por quê? Porque você bem sabe que o telefone qualquer pessoa pode manusear. Sim. Qualquer pessoa. Eu posso se passar por outra pessoa, eu posso estar com o filho pode estar com o telefone. Eu posso botar uma foto sua, você pode botar uma foto Isso. minha. Então, o que a jurisprudência, que é o conjunto de decisões que os tribunais tomam, o que a jurisprudência fixou? O entendimento. Olha, o oficial de justiça pode fazer a citação pelo WhatsApp, desde que, primeiro, ele verifique que aquela pessoa realmente é autêntica, que realmente é aquela pessoa. Como? Primeiramente, se a pessoa possui foto de perfil. Então, a gente percebe que hoje, se a pessoa tem um perfil e coloca foto, naturalmente quer dizer que aquele perfil, em tese, é da pessoa. Segundo, o que os oficiais têm adotado na prática? Faz uma ligação de vídeo com a pessoa segurando o documento de identidade. E aquele print, eu pego o print com a pessoa segurando e junto ao processo. Então, aquele print ali já diz tudo. A própria pessoa segurando o documento. E aquele cidadão que recebe a mensagem, dá ali os 2 vezinhos azul falando que ele recebeu e ele para de responder na hora que ele vê que é a justiça. Então, existe até um canal que é muito engraçado, que é só do cargo de oficial de justiça, que chama Memes de Oficiais. E aí tem aquele bloqueado, né? O oficial de justiça que se apresenta da seguinte forma. Bem,
Oi, eu sou oficial de justiça do tribunal tal e tenho Aí uma, já acabou, eu tenho uma citação para você. Aí já não vai... Aí já acabou. Pediu para ser bloqueado. Isso. Então, qual que é o papel do oficial nesse sentido? Já existe hoje propostas no Congresso Nacional, inclusive essa semana foi até aceito, de incluir o oficial de justiça como função típica do Estado, no artigo 135A como função essencial. Por quê? Porque entendeu que hoje a função do oficial não é mais mecânica, puramente operacional, é um serviço verdadeiramente de inteligência. Então, quando o oficial de justiça se depara numa situação dessa, ele já tem que estar preparado para fazer esse tipo de ato. Primeiramente, qual que é o conselho que eu dou para as mães que estão nos ouvindo? Não procura o cara nesse intervalo que o oficial de justiça fez a citação presencial no endereço do cara e vai fazer a citação pelo WhatsApp. Por quê? Porque o ato de procurar o pai dizendo assim, o oficial de justiça esteve em sua casa, do processo que eu entrei, prejudica a atuação do oficial de justiça. Sim. Prejudica demais, porque ele já sabe, ele pode esperar que o oficial vai ligar. Sim. E aí, quando ele percebe um número diferente na agenda, o que ele faz? Bloqueia. Entendi. Aí acabou. Aí acabou, porque aí eu tenho, de certa forma, que conseguir outro número e argumentos convincentes para tentar fazer essa citação com ele. Entendi. E quando a gente fala aí da citação por WhatsApp, claro, ela vai servir tanto para quem está aqui no Brasil quanto para a pessoa que está no exterior, mas se a pessoa estiver no exterior, ela precisa falar português, né? Porque se for um estrangeiro, tem como a gente fazer essa citação em língua estrangeira? Seria possível isso? Ou a gente só pode fazer em casos que são brasileiros morando no estrangeiro? Eu entendo que, sendo estrangeiro, cairia naquele artigo que qualquer documento que seja do exterior teria que ser traduzido para o português. Sim, perfeito. Sim, eu entendo isso também. Mas nós temos situações aí que estão fazendo uma citação. Assim, não sei se vai ter validade no final, se a pessoa vai contestar essa questão, por ser uma língua irmã, espanhol. Mas... estamos aguardando um caso até muito interessante que a gente está tendo aqui no escritório, onde foi expedida essa citação por WhatsApp para uma pessoa que mora em um país de língua espanhola. Teve situações que eu vou contar aqui, situações específicas. O cara se recusou a fazer chamada de vídeo, mas eu tive que juntar todos os elementos, inclusive áudios que ele mandou confirmando o recebimento. E ainda que ele não fale, confirma o recebimento, o questionamento que ele faz sobre o ato, mas esse processo aqui não é válido porque eu pago tanto de pensão, porque eu dou tanto de remédio, de saúde, de brinquedos para criança. Ainda esses argumentos aí, eu sempre junto no processo, sempre. Sim. Mesmo que ele, de certa forma, eu não vou receber. A gente fala assim, confirma o recebimento, por gentileza, ele não recebe. Sim. Então, mesmo que ele não receba, essa refutação, essa contrariedade dele já indica que ele recebeu. Se ele vai assinar ou não, é a mesma coisa de eu estar numa diligência presencial, não é obrigatória a assinatura. Claro, e aí vai valer a citação. Muita mãe pergunta assim, Alex... Mas o pai não quis assinar no processo, ele me falou que ele não assinou, não tem nada a ver. Ué. O código prevê que a diligência em si do oficial, o oficial tem fé pública. Então, a partir do momento que o oficial relatou que teve no endereço, leu toda a contrafé, e mesmo assim ele não quis assinar, assinatura ou não é mera formalidade. Sim. E falando de questão de horário do oficial, porque às vezes as pessoas elas vão ter horários muito flexíveis. O oficial ele pode ir a qualquer horário, né, desde que seja indicado ali. Como que funciona essa questão? Então, é uma pergunta muito pertinente, porque existem pessoas que são politicamente expostas, isso eu vou falar, prefeitos, governadores, assessores, secretários, grandes empresários, que são muito difíceis de encontrar em residência. Então, o horário que a legislação prevê, como regra para cumprimento desses atos, é de 6 horas até 8 horas da noite. Então, esse é o horário. Só que tem pessoas que só são encontradas em determinados horários. Sim. Só são encontradas na sexta-feira em casa, somente no sábado, somente à noite. Então, diante dessa situação, incumbe ao advogado, primeiramente, verificar a ocorrência dessa situação e requerer de forma expressa que o ato possa ser cumprido de forma excepcional. E aí nós, oficiais de justiça, só podemos cumprir quando existe essa situação de ordem expressa do juiz, determinando cumprir fora do horário e que seja citação, intimação e penhora de bens.
que é a restrição que o CPC, o Código de Processo Civil, faz em relação a esses horários excepcionais. Perfeito. Uma coisa que muitas mães querem, já teve algum caso do advogado pegar o oficial de justiça e levar no carro e falar, vamos lá que eu vou te mostrar onde é que tá fulano. Já teve isso? Já teve situações onde a gente não conseguia localizar, eu particularmente não conseguia localizar onde era a fazenda. Eu sou nascido e criado em minha cidade, mas não consegui identificar por quê? Porque a pessoa compra uma fazenda, uma mega de uma fazenda e dá um nome à fazenda. E ninguém sabe. O nome é recente. Então, já aconteceu de eu devolver o ato e pedir o auxílio da parte no sentido de indicar uma pessoa para conduzir, para indicar onde está o processo. Porque deslocar com a parte, eu não posso fazer isso. Não pode, né? Porque é proibido. Mas uma pessoa pode indicar, ó, é ali, é do lado de tal lugar. A pessoa pode dar referências para o oficial chegar até o lugar. Do lado de tal lugar e vai lá em tal horário. Isso pode? Isso, aí pode, pode. E esse auxílio da parte, da mãe... Na verdade, o oficial de justiça é o que mais tem contato com a parte autora do processo, né? Quando a mãe entra com a ação, necessariamente ela já procura o fórum para saber qual que é o andamento do processo. E mais do que isso, ela já procura saber quem que é o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado e já entra em contato com a gente. Ó, entrei com o processo, a audiência está marcada para tal dia, não esquece não. Então, assim, essas informações, voltando ao tema, essas informações complementares que a mãe traz, entra naquele conceito que a gente falou de organização. Então, quando a gente pega um processo onde não tem endereço, não tem filiação, não tem CPF, identitário, não tem telefone, a gente já sabe que há uma possibilidade daquele resultado ser negativo. Sim, complica muito. A importância da investigação é essencial em qualquer processo. Quanto mais provas você tiver, mais informações, mais fácil fica o trabalho de todo mundo. Fica mais fácil o trabalho do juiz, do promotor, do próprio advogado, do oficial de justiça, seu processo anda mais rápido. Isso também é uma coisa que a parte pode fazer em conjunto sempre com o advogado, né? Trazer mais informações para o processo. Mas dando um compilado que a gente falou aqui, o que eu vejo que é muito interessante que a gente tira dessa conversa aqui a respeito de citação seria o seguinte. Primeiro, chegar bem informado dentro do processo, começar o processo com uma carga probatória boa, com várias provas, e não desesperar. Porque muitas vezes, igual você falou, a pessoa no meio do caminho avisa o pai, tá com um processo, ou então começa a ter aquela notícia, chega no ouvido dele e aí ele se esconde. E no meio dessa parte da citação pelo WhatsApp, você tem alguma dica que torna isso mais eficiente? A primeira coisa que eu entendo na citação por WhatsApp é que a mãe em si, a autora, ou mesmo orientar a criança, o filho, a não ter esse contato com o WhatsApp durante a diligência do oficial de justiça. Então, geralmente, quando o oficial de justiça sai para a rua para diligenciar, a mãe, de alguma forma, fica sabendo. Seja porque o advogado orientou, seja porque ela foi até o fórum, consultou o processo. Então, assim, é muito bacana quando a mãe sabe entender o tempo do processo, né, e sabe entender que o oficial de justiça está ali para poder cumprir a ordem. Nós não vamos atrás do resultado positivo a qualquer custo. A gente faz aquilo que a lei nos possibilita, dentro do que a lei permite. Então, quando a gente faz a citação por WhatsApp, a gente tem que ter muita cautela. Qualquer palavra fora do lugar, qualquer ligação mal feita, qualquer palavra dita fora de hora, atrapalha o resultado do processo. E aí, se a citação do WhatsApp ela acaba sendo frustrada, necessariamente a gente vai ter que partir para a legislação internacional, o que vai demandar mais tempo. Sim, a paciência eu acho que ela é sempre essencial dentro de um processo judicial, é um dos pilares, eu acho, que para você vencer um processo é isso. É claro que tem que haver uma cobrança, né, por parte ali do advogado que te assessora, mas muitas vezes é o que você falou, é um processo, são ritos que devem ser obedecidos, e aí às vezes se a gente desespera no meio desse caminho, a gente acaba fazendo alguma coisa que pode prejudicar a própria parte, né? Pode trazer algum problema para a própria parte. E aí a gente passa dessa fase da citação, né? Temos ali a discussão dentro do processo e vamos dizer assim, chegamos ali a uma cobrança, igual num caso de uma execução. E aí vamos lá, entramos lá com a execução por rito de penhora, chegou lá e falou, não, eu não tenho dinheiro para pagar, tudo bem, então vamos lá atrás da moto, do carro, de algum outro bem. Fala um pouco para a gente a respeito desse rito de penhora,
como que ele funciona, qual que é a participação do oficial de justiça dentro desse trâmite? Vamos lá. Ultrapassada essa primeira fase, que é chamada a fase de conhecimento, onde está incluída a citação e as intimações, nós chegamos para a fase que a gente considera a mais complexa, a mais difícil. Por que eu digo isso? Porque existe um sentimento, hoje nas mães em si, nos filhos, daquele famoso ditado: ganhou, mas não levou. Esperou todo o tempo do processo, mas infelizmente o resultado elas não conseguiram. Por quê? Passa muito pela atuação do oficial de justiça dentro do processo de execução, e o ato de penhora em si é um ato que demanda cautela, demanda muita pesquisa e demanda uma atividade de inteligência. É por isso que muitos querem entender hoje o oficial como um agente de inteligência dentro do processo, e na verdade. Sim. Porque essa questão da penhora, ela envolve a pesquisa de bens. E quando a gente fala de pesquisa de bens, a gente está pegando um conceito de que a mulher lá atrás, ela já veio com todos os documentos arrolando os possíveis bens existentes do patrimônio do executado. Então, quando a mulher traz já esses bens dentro do processo de execução, dentro do rito da penhora, facilita demais a vida do oficial. Por quê? Porque o oficial chega em determinada residência, ele bate o olho no bem, ele já sabe que aquele bem ali tem que fazer a penhora. É diferente de quando o oficial não tem indicação de bem nenhum e o oficial tem que procurar os bens. Porque dá trabalho? Dá. Ele não pode penhorar. Você sabe que a penhora, ela não pode, em regra, ela não pode ser de bem de terceiro. Sim. Bem em nome de terceiro. Isso é feito de maneira excepcional. Então o bem tem que estar em nome dele. Quando a mulher que tem aquela convivência com o marido, ela já sabe de todos esses bens e ela traz a informação no processo, ela facilita a vida do oficial, a pesquisa de bens e a possível penhora positiva. Então, a lei prevê uma série de bens que podem ser penhorados. Isso aí é bens, dinheiro, máquinas, pedras preciosas, quadros, obras de arte, até móvel, veículos, bens móveis, semoventes. Então, a lei ela traz aí uma série de infinidades que o oficial de justiça Sim. pode, durante a diligência, obviamente, com a aquiescência da parte autora, efetuar essa penhora. E aí, quem que dá o valor desse bem? A função de avaliação também é do oficial de justiça. Então, a regra, o código diz o seguinte: o mandato será de penhora e avaliação. O oficial já sai com essas duas incumbências. Eu tenho que ir lá procurar o bem do cara para penhorar e, ao mesmo tempo, logo em seguida, avaliar o bem. Caso a parte concorde com a avaliação, ok. Se a parte discordar da avaliação, aí o CPC prevê que pode haver indicação de um profissional técnico. E conta aí, como é que você faz essa avaliação? Por exemplo, às vezes uma moto, um carro, a gente pode ter uma referência da FIP. Mesmo assim, né, não é tão válida assim. Que o mesmo carro pode ser bem diferente, às vezes até do mesmo ano. E quando são outros bens, por exemplo, eletrodomésticos, ou então alguma joia, alguma coisa assim. Como que você faz essa referência? A penhora, vamos pegar a penhora primeiro. Como que eu tomo com referência a penhora? Primeiramente, você tem que olhar a ordem da penhora prevista pela lei e, segundo, a facilidade que o bem tem de ser possivelmente alienado e se a parte eventualmente tem interesse na adjudicação do bem. Porque, primeiramente, o que se espera é que... A facilidade dele virar dinheiro, né? Você vender ele. O que se espera que você chegue no processo de execução é, uma vez citado, que ele vá pagar. Sim. Esse é o maior objetivo, até porque a parte precisa daquilo. Sim. E cabe ao pai, no caso, entender essa situação. Porque aqui eu sempre falo, com todos os pais em diligência, não é minha função dar conselhos, só que esse valor aqui é o que a justiça está te obrigando. Mas não te exime como pai de poder pagar mais, de compreender que aquilo ali é o seu filho. Então, assim, eu sempre falo com vocês, se vocês quiserem dar mais, isso aqui é o mínimo. Uhum. Isso aqui é o mínimo. E eu já fui questionado. Já fui questionado várias vezes. Tem pai que chega para mim e fala assim, mas está penhorando bem meu. Eu acabei de dar um brinquedo para a criança, mas o pai não deixa tirar o brinquedo da casa e levar para a casa da mãe, porque a mãe está tem outro relacionamento. Então, é uma situação que a gente vê aí, situações absurdas. Mas aqui, voltando ao tema da penhora, o oficial, ele tenta pegar um bem que tem maior possibilidade de saída. Sim. Que não adianta nada você pegar um bem que você sabe que não vai ter alienação. Sim. Então, assim, a primeira coisa que a gente pega, por exemplo, veículos.
você falou da tabela FIPE. Veículos é um bem que, se for a leilão, ele tem retorno. Sim. E diante de uma situação que a mãe não recebeu, queira ou não, ela vai querer receber um bem penhorado. Então a gente sempre fica atento a essa ordem de penhora aí que o código prevê. Exatamente, você pode ter a opção do seguinte, você pode ter a opção de ficar com o bem ou de mandar o bem para leilão e aí depois pega aquele valor que ele te deve e você vai receber aquele valor e retorna a diferença para ele. Ou, se o bem não for suficiente, você continua executando só sobre aquela diferença do valor que você ainda não recebeu. E aí, feita essa avaliação, você demonstra os critérios que você utilizou e as partes falam se concordam ou não. E aí, depois vai lá e fala, não, concordo. Você vai lá buscar? Depois que a parte diz concordo, nesse valor da avaliação, o juiz pode determinar um mandado de remoção, né, ou mesmo a parte ser interessada em receber o bem através da adjudicação do bem, ou então o bem pode ir a leilão. O bem eventualmente pode ser submetido a leilão e aí um novo comprador e a parte recebe o valor em dinheiro. Se o bem for superior, o pai acaba recebendo a diferença. Mas o que eu vejo maior problema mesmo, após a separação e o divórcio, é uma situação específica onde o terreno já pertencia ou à mãe ou ao pai e o casal não fez nenhuma organização sobre o regime de bens e aí teve a divisão no final. Veio para a fase de avaliação e aí há uma discussão se essa matéria exige complexidade ou não. Determinar qual seria o valor da construção. Por quê? Porque o lote em si já pertenceria ou à mulher ou ao homem. Então, essa situação eu vejo muito na prática. Casais que, de certa forma, não se planejaram lá no início. E agora sobra essa matéria para o oficial de justiça. Já aconteceu comigo essa situação, por quê? Porque geralmente, quando a parte é beneficiária da assistência judiciária, ou seja, ela tem um advogado do Estado, ela não tem condição de arcar com os honorários periciais. Então, essa avaliação seria necessariamente de incumbência do oficial de justiça. Já aconteceu de eu devolver uma avaliação e eu entendo, opa, isso aqui eu não consigo fazer, porque isso aqui é conhecimento de engenheiro. Entendi. Eu vou avaliar aqui, peraí, um prédio, o casal tinha um lote, o lote era super grande, e aí o cara resolveu construir um prédio com a mulher lá no endereço. Sim. O juiz colocou expressamente. É para o oficial avaliar apenas e tão somente a construção. Desconsidera o lote. Entendi. E aí essa situação gera muita discussão. Na primeira situação, eu me recusei a fazer, baseado naquele dispositivo, que diz da alta complexidade da avaliação. Mas depois o juiz determinou que fizesse, haja vista que as partes eram beneficiárias da assistência judiciária e da justiça gratuita e que não teria condições de pagar o valor dos honorários periciais. Mas eu vejo que é uma questão de planejamento. Quando há um planejamento desde lá do início, quando você chega na fase de penhora e avaliação, facilita a vida do oficial de justiça. Sim, mais uma vez a importância da investigação, saber o que a pessoa tem, renda, localização, isso é essencial. E depois que você faz essa avaliação, é você que vai lá e pega esse bem, essa moto, esse carro? Geralmente, o juiz determina depois dessa avaliação, caso haja necessidade, um mandado de remoção. É possível que o juiz promova esse mandado de remoção para que o oficial remova o bem e entregue em poder da mãe, por exemplo. Agora, já chegou a situações, por exemplo, já na fase antecedente da penhora, eu chegar na casa do cara e falar assim, chegou um documento, você não pagou no prazo previsto pela lei, e aí o juiz determinou a penhora. Ele fala assim, não tem bens. É uma resposta, parece que é padrão. Sim. O cara pode ser empresário, pode ser milionário, o cara responde a mesma coisa, não tem bens. Por quê? Eu passei os bens em nome de terceiro. E aí, quando a gente fala nessa situação, a gente já entra naquela situação prevista pela lei da questão da fraude, né? Então, é bem possível que tenha ocorrido alguma fraude depois que ele foi citado sobre a ação. Então, o oficial também tem que ficar atento a esses casos. Por quê? Porque é muito comum o réu, nesse momento, que ele já vê que eu não paguei. Qual que é a reação dele, sabendo que a próxima fase é a penhora? Fugir.
ocultar bens. Ele pode sumir com os bens, né? Ele pode sumir com os bens. Então, a lei prevê diversas ações aí que o oficial de justiça pode fazer. Como, por exemplo, o arresto. Quando você está naquela fase da citação e você não consegue localizar o devedor, você pode proceder ao arresto. O arresto é como se fosse uma garantia do juiz ali que aquele bem ele não vai sumir. E assim é muito guardar o bem. Guardar o bem. E também é uma situação muito corriqueira do cara pegar o bem, colocar na casa de terceiros. O pai, ele foi citado, não pagou, teve o trâmite processual. E aí, consequentemente, chegou na fase de penhora. O que acontece? Ele pega o veículo que ele tinha, coloca dentro da casa da mãe, como se aquilo ali fosse impedir a atuação do oficial. E você sabe que não. Por quê? Porque a legislação também prevê institutos para sair disso. Qual que seria o instituto? Mandado de arrombamento. O oficial pode certificar que tem conhecimento. E isso aí, o papel da mãe é fundamental. Fundamental. Quando a mãe fala assim, não, o veículo não está lá na casa, o oficial não localizou nada, não. Mas eu sei onde é que o veículo está. O veículo está na casa da mãe dele. Está na casa da atual namorada, da esposa dele. E aí cabe ao oficial de justiça certificar esse processo. Procede a ordem de arrombamento, agora com 2 oficiais de justiça. Se for o caso, solicita apoio da Polícia Militar para que o ato seja efetivamente cumprido. E aí a gente tem um outro caso. Nesse caso foi quando ele escondeu fisicamente. Mas e quando ele esconde ali no documento? Ele pega aquele veículo e passa para o nome de outra pessoa, mas ele faz uso daquele veículo o tempo todo e o veículo está lá na casa dele, está todo mundo careca de saber que aquele veículo é dele, ou então que é aquela fazenda, ou então que é aquela casa, mas está tudo no nome do pai, está tudo no nome da atual companheira. Como que a gente faz? Então, existe uma dificuldade, eu diria uma burocracia, entre aspas, que se promoveu na jurisprudência, de que os bens são só aqueles que estão registrados em nome da pessoa, ou seja, o imóvel está registrado em cartório, então pertence ao pai, ao executado, ou o carro está registrado no Detran, então pertence a essa pessoa. A regra é essa. No entanto, de forma muito excepcional, é possível, né, a penhora de bens em poder de terceiro, desde que seja comprovado que, de fato, na situação fática ali, quem exerce a posse, todo o poder sobre o bem, é realmente a pessoa do executado. E quando eu percebo isso dentro do processo, isso é comum toda semana. Quando chega na fase de penhora, que o cara sabe, chegou nessa fase pior, que o cara vai atrás dos meus bens. O que a maioria faz? Pega os bens e imediatamente vai no cartão e transfere em poder de terceiros. Então, essa situação aí, a lei considera fraude, primeiramente, mas é bem possível que o oficial faça a penhora desses bens, de forma, como eu te falei, excepcional. Claro, tem que estar bem provado no processo, né, para que o juiz permita que seja feita essa penhora excepcional. Sim, só adentrando aqui agora no tema internacional. Muitas mães têm dúvida. Já peguei casos onde eu fui promover a citação do cara, o cara mudou para o exterior. Aí ela vai falar, no exterior não aplica a lei brasileira. No exterior não tem solução. Quando, na verdade, você sabe que não é assim. Você pode ter desconto em folha da remuneração do cara lá, você pode ter bloqueio de contas, a depender de contas no exterior. Você pode ter, inclusive, apreensão de passaporte, que foi a última decisão do STJ, que o STJ entende que, quando há a possibilidade de fraudar todo o processo executivo, é bem possível a apreensão do passaporte como medidas alternativas para justamente fechar o ciclo e fazer com que o processo tenha resultado prático. Que a pessoa pague. Então, assim, uma dica que eu dou, já aproveitando esse ensejo, é que quanto à questão do cara estar em território nacional ou em território internacional, as partes podem ficar tranquilas em relação ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário salvaguarda toda essa situação, tanto os que estão em território nacional quanto os que estão em território internacional. Perfeito. E aí, passando da penhora, aí a gente vai para essa fase da avaliação. Fala um pouco a respeito da avaliação. Então, como que os critérios, né? O que você vê que deve ser observado no momento da avaliação? Até onde o oficial pode ir?
Ok. Então, quando a gente chega na fase de avaliação, nós temos algumas dificuldades enfrentadas pelo oficial de justiça. Por quê? Quando você está diante de um processo, por exemplo, ou mais comum, de divórcio, você está entre duas partes que estão em lados opostos, Sim. marido e mulher. Então, o que acontece no momento ali da diligência em si? Um quer que o valor seja muito alto e o outro quer que o valor seja muito baixo. Porque, em regra, um já está na posse do imóvel e um vai ter que pagar o outro. Então, o que acontece? Se a mulher estiver no imóvel e ela tiver que pagar o marido quer que o valor seja muito alto. Se for o contrário, se o marido estiver no imóvel e a mulher tiver saído fora do imóvel, o marido quer que o valor seja muito, muito baixo. Sim. E vice-versa. Então, o que acontece? O oficial de justiça ele tem que ter parâmetros para poder fazer essa avaliação. E quando a gente fala em parâmetros, a gente busca imóveis de mesmas condições. Quando se trata de imóveis, você fazer uma pesquisa de mercado, principalmente esses sites de anúncio de venda, Mercado Livre, OLX, imobiliárias, fazer consulta em imobiliárias, imóveis semelhantes, em bairros semelhantes, que possam dar referência ao oficial de justiça. Porque senão a avaliação acaba sendo inócua. Quando a gente fala de mandados de avaliação de veículos, aí vem o critério da tabela FIPE. Qual que é o problema da tabela FIPE? Cada veículo ele tem suas características peculiares. Sim. Existem veículos de coleção, existem veículos que foram preparados para a competição, que pessoas, principalmente que moram no exterior, moram em capitais, costumam utilizar. E existem veículos que, pelo fator tempo, já sofreu depreciação. Sim. Então, esse fator de depreciação incube ao oficial seguir uma tabela que, inclusive, está disponível no Google para poder fazer essa análise de qual seria o fator de depreciação aplicável no critério de anos, ou seja, anos de uso. Então, quando a gente fala... acaba sendo, de certa forma, a FIPE. Só que existem certos casos em que, mesmo aplicando o valor previsto na tabela FIPE, você chega para avaliar o veículo, cara, não tem condição nenhuma de o veículo... Carro acabado. Carro totalmente acabado. Não tem como você aplicar o valor da FIPE. Sim. Então, assim, cada caso acaba sendo um caso. Perfeito. E quando a gente vai para bens móveis, uma joia, né, algum outro bem que a pessoa tem, aparelhos eletrônicos, como que é feita essa avaliação? Com relação à joia, geralmente você vai procurar um profissional que trabalha com ouro, com prata. Geralmente o oficial de justiça faz isso. A gente procura um profissional conhecido no mercado ou mesmo uma joalheria, que aí você vai ver qual que é o preço praticado por aquele material. Sim. Com relação a eletrodoméstico, a gente faz orçamento em pelo menos 2 ou 3 lojas para ter certeza de que aquilo ali é o preço médio. Perfeito. E dá uma olhada também em outros sites, OLX? Sim, geralmente OLX, os mais comuns, né? Entendi. Mercado Livre. Ver até mesmo a depreciação. E aí, eu acho que uma questão muito interessante, agora mudando um pouco o assunto da gente poder falar, é a respeito de especificidades que a gente tem em ações como a guarda, como a alienação parental. Como que o oficial de justiça pode atuar dentro desses procedimentos? O que ele pode fazer dentro daquele procedimento para poder enriquecer o processo? Primeiramente, eu devo alertar que há também a possibilidade de expedição de mandados de constatação pelo magistrado. Existem algumas situações onde não há um mandado específico, então ele vem com o nome mandado de constatação. E o juiz pode se valer desse caso em diversas ações, diversas mesmo, dentre as quais ações de guarda e as demais ações no direito de família. O que eu percebo? As ações de guarda são as ações que mais mexem com o emocional dos pais em si, da mãe e do pai. Por quê? Porque envolve todo um desgaste, né, decorrente da separação. E quando já chega na fase de guarda, a gente tem uma certa resistência no cumprimento desse tipo de mandado. Na simples citação, a gente já tem resistência. Então, o que a legislação fala? A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, a regra é a guarda compartilhada. Então, a gente tem sempre que pensar ali no melhor interesse da criança, porque muita gente acha que a guarda unilateral é a regra. A primeira coisa que eu recebo, não, mas eu tenho que ficar com a guarda sozinho ou sozinha.
A regra é que quem geralmente fica com a guarda é a mãe, né? É exceção a gente ver na prática uma situação onde o pai foi colocado sobre a guarda da criança. Você me pergunta, eu já vi? Já vi. Mas foi uma situação muito excepcional. Uma mãe, em certo caso, que era usuária de drogas e tudo mais, mas é uma situação muito, mas muito excepcional. Porque a regra é que a mãe fique com a responsabilidade sobre as crianças. Então, o que a gente mais percebe, eu já vi pedidos de guarda totalmente absurdos. Pai chegar para mim e falar assim, vou pedir a guarda da criança. E o pai não tem condição nenhuma de prover a subsistência, de prover a convivência com o filho. O oficial de justiça, quando ele chega na casa, ele consegue ter uma percepção de ambiente, e esse relatório que o oficial de justiça faz é de suma importância para o processo. Eu já teve situações onde eu relatei isso em certidão e o juiz, com base nisso, mudou totalmente a forma de decidir. Porque eu trouxe aos autos elementos, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, uma situação de um pai que pediu a guarda e o pai era usuário de drogas. O pai tinha totais condições de prover a subsistência da criança no critério financeiro, sim, mas você bem sabe que a guarda impõe muito mais do que isso. Do que dinheiro. Impõe muito mais do que dinheiro, impõe situações onde o pai tenha, de fato, um carinho, um respeito, atenção, consideração, cuidado. E isso, quando eu falo cuidado, é plano de saúde, é escola, dá todas as condições necessárias para o desenvolvimento daquela criança, principalmente psicológico. E nessa situação que eu cheguei, eu relatei a existência de um ponto, né, de distribuição de drogas em uma pessoa que tinha condições financeiras. Uhum. E o juiz mudou. O juiz estava tendente inicialmente a decidir favorável ao pai, mas essa situação, quem percebeu durante a diligência foi o oficial de justiça. Você viu que a casa dele era ponto de venda de droga? Ponto de venda. Que isso. E a criança estava lá? A criança estava lá. No momento. A criança já estava lá com a guarda de fato, e ele entrou com a ação para poder regularizar toda essa situação. Quem é que sofre com prejuízo com esse tipo de ação? Primeiramente, a criança, que está envolvida nesse processo, e segundo, a mãe. Porque a mãe, ela é afastada do filho. A mãe, ela está acostumada com aquele ambiente. Sim. A mãe, ela está acostumada com a convivência. O filho entende aquele lá da mãe como sua residência. E aí o filho foi, em uma certa situação, visitar o pai pede a guarda do filho, e aquele lá do pai estava sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas. E quem é que tem condição de relatar isso? Você viu droga na... as partes, o advogado não vai ver aquilo. O advogado não vai ver. O juiz não vai até o local da diligência. Então, quem vai relatar aquilo é o oficial de justiça. Você viu droga na mesa? Droga, boletim de ocorrência e tudo mais. E fez constar? Fiz constar no processo, boletim de ocorrência e tudo mais. Olha pra você ver, imagina se essa mãe perde a guarda dessa criança para esse cidadão. A gente vê muitas situações nesse sentido. Algumas mães relatam para mim, mas o pai mudou para o exterior, então ele tem mais condição, ele tem condição de procurar um escritório magnífico de advocacia e necessariamente conseguir a guarda. A resposta é não. O que eu vejo na prática é que os juízes tendem a olhar qual é o interesse da criança. Então, quando há uma separação, geralmente a criança fica com a mãe, geralmente essa é a regra, né? Exceto quando há um acordo, eu fico com um filho, você fica com outro. Sim. Mas a regra, quando se tem um filho apenas, fica com a mãe. Então, a mãe, ela tem mais presença em relação aos filhos, ela conhece os filhos melhores do que o pai. O pai geralmente muda de cidade, pelo menos a prática mostra isso, que o pai muda de cidade, vai para o exterior. Então, ele acaba perdendo um pouco do estabelecimento de vínculos com o filho. Então, a mãe ela geralmente chega para o oficial de justiça, mas e o que vai acontecer com esse processo? Será que eu vou perder a guarda do filho? Não necessariamente. Dificilmente um juiz tiraria, né? A criança está acostumada a ver aqui no Brasil, tem os amigos. Claro que tem a questão, né, de qual que é a situação da mãe, como que a criança está. Mas... Assim como é muito comum também, quando a mãe entra com o pedido de pensão, sim, internacional ou nacional, o pai chegar e falar assim, não, mas agora então eu vou pedir a guarda, porque eu pedi na guarda, eu não tenho mais o dever de pagar a pensão. Ou então tenta fazer ela desistir do processo de pensão com a ameaça da guarda, né? E isso. Aí o que acontece? Você tem essas situações aí e que o pai quer, por exemplo, a guarda compartilhada, mas do ponto de vista lógico,
o pai está morando lá na Inglaterra ou está morando em São Paulo, não tem nenhuma condição de se estabelecer a guarda compartilhada, seja porque, até pelo aspecto físico, territorial, é muito difícil de manter esse regime de guarda compartilhada. Então, assim, seria mais interessante do ponto de vista lógico, aí estou te dando uma opinião pessoal, também com a ajuda da minha profissão, que seria estabelecido um regime de guarda unilateral para a mãe. Sim, uma visita. Sim, com a visita, por exemplo. E outras perguntas que eu faço já aconteceu, o sujeito morava em Portugal, me perguntando se ele poderia ter a guarda alternada, né? Um pouco com ele, um pouco com a mãe e um pouco com ele. E a gente sabe que esse regime de guarda alternada ele é mais complicado, né? Porque você pega a criança, você submete a criança a ficar fazendo esse tipo de viagem para o exterior direto, de até compreender o sentido, peraí, onde é que eu moro? E a escola? Qual que é a minha escola? Quem são meus colegas? Qual que é a minha língua oficial? O que é muito mais difícil. Cada país vai ter um funcionamento do sistema de educação, né? Então fica muito complicado para a criança. E dentro dessas ações de guarda de alienação parental, uma coisa que eu vejo muito interessante que o oficial pode trazer é justamente dessa parte que você falou, de ter essa convivência e ver o que está acontecendo de fato. Isso pode enriquecer muito o processo. Por exemplo, a gente tem situações aí onde às vezes as crianças elas ficam ali sozinhas, às vezes nem está sendo tomado conta por outra criança. A gente já teve uma situação de um pai aqui que deixava o filho sozinho. E aí o oficial poderia constatar isso, que muitas vezes no dia que vai ter lá a visita para o estudo psicossocial, a pessoa já se prepara para receber aquela visita e cria toda uma situação que na realidade não é aquela, né? Porque o oficial de justiça, no decorrer do processo, ele já vai ter visitado aquela residência 4 ou 5 vezes, em média. Quando vai ter o estudo psicossocial, que a assistente social vai comparecer com a equipe multidisciplinar na residência, geralmente o pai se prepara, com dia, hora marcada, ou a mãe se prepara. Então, assim, o oficial de justiça tem condição de saber realmente se aquela guarda ela está sendo exercida de fato pela pessoa ou não. Porque ele trabalha naquela região. Sim. Ele geralmente estabelece um vínculo. Eu fui lá uma vez, nem tanto, mas eu estou trabalhando ali já tem 10 anos. Tem 10 anos que eu estou ali, então eu já tenho elementos, condições de saber se realmente aquela guarda está sendo exercida ou não, de fato, pela pessoa que se declarou responsável. O que a gente vê na prática? Existem muitos casos de pais que pedem a guarda e alguns casos de mãe que pede a guarda que a guarda não está com a pessoa de fato. Está com a avó, o pai viajou, foi para São Paulo, deixou o filho sozinho aqui, o filho sem nenhum cuidado. Existem situações onde eu já peguei, na prática, de crianças, adolescentes que foram deixados em casa sozinhos. Sim. Eu cheguei lá, cadê seu pai? Não tem. Meu pai está fazendo curso em São Paulo, está fazendo mestrado. Cadê sua mãe? Minha mãe também não está em casa. Então, assim, e existem casos, por exemplo, que está com a avó. Sim. Está com a avó, ou está com a namorada, ou com o namorado. Isso é muito raro, mas acontece também. E nessa situação que a gente tem a respeito, até mesmo para poder verificar qual que é o ambiente da casa do pai, como você relatou, essa questão de que o pessoal estava fazendo venda de droga, uma coisa absurda com a criança lá, até para um regime de visitação ser estipulado, é possível que o advogado ele pergunte isso para o oficial de justiça e ele possa pedir para que o oficial de justiça faça constar no processo, ou isso deve ser uma deliberação que vem do oficial de justiça? Existe a possibilidade hoje do oficial de justiça, no momento que ele fizer a certidão, ele tem que lavrar toda a ocorrência do que aconteceu. Ou seja, do primeiro momento que ele chegou até o final, ele tem que relatar. Inclusive, todas essas questões acessórias aí, por exemplo, essa venda de drogas aí, eu acredito que é uma situação que influencia e, inclusive, coloca em risco o cumprimento do oficial de justiça para as diligências posteriores. Qual segurança que eu vou ter para fazer uma segunda diligência sabendo que aquilo ali é um ponto de venda de drogas? Na primeira diligência eu já me afastaria. Eu me afastaria, narraria essa situação para a polícia militar lá, né? E solicitaria apoio da polícia militar. Porque eu não teria como oficial segurança nenhuma de cumprir esse ato. Só que o oficial de justiça, se deparando com uma situação dessa, ele tem que relatar em certidão.
Claro que a gente fala que a certidão ela tem que ser a mais objetiva possível, só que existem casos e casos. Nesse caso, por exemplo, eu acho que é uma questão fundamental e acredito que, se fosse o caso, o advogado poderia até arrolar o oficial de justiça como testemunha do processo para que essa situação seja sanada. Porque é uma questão fundamental no deslinde de saber se a guarda fica eventualmente com o pai, com o genitor ou com a genitora. Sim. Para esclarecer isso no processo. Aí o oficial sai do processo, né? Ele não pode mais participar, correto? Ele passa a ser testemunha e não mais o oficial. Sim, porque aí ele vai enquadrar nas hipóteses lá de impedimento e impedimento do Código de Processo Civil. Perfeito. E aí, Alex, eu queria que você falasse algumas dicas que você tem em todo o procedimento, em todo o processo, que você vê que é essencial que a mãe e o advogado tragam para que se tenha um bom resultado. Uma coisa que a gente já viu aqui é a respeito da informação. Quanto mais rica a informação for o processo, melhor, porque vai facilitar todo o trabalho a ser desenvolvido. Mas, por exemplo, quando vai haver a expedição de um ato em específico, existe alguma coisa que nós, advogados, podemos fazer constar para poder beneficiar os nossos clientes que te permitem, por exemplo, fazer com que o juiz te dê mais poderes para poder cumprir aquele ato? Porque uma coisa que a gente viu é que, às vezes, você vai cumprir o ato, mas você fala, olha, eu só podia ir até aqui. Por que eu não podia ir mais? Porque o juiz, nessa decisão, ele delimitou que a minha atuação vai até aqui. Existem algumas coisas que você vê que a gente pode fazer esse pedido para poder facilitar o seu trabalho e melhorar o resultado dos nossos clientes nos processos? Sim, eu diria que, primeiramente, a comunicação ela é fundamental. Então, a partir do momento que a parte ela sabe estabelecer um canal de comunicação entre advogado, cliente e Poder Judiciário, facilita o cumprimento do mandado. Porque a gente percebe que tem pessoas que, por falta de conhecimento, elas já nos procuram com o ânimo bastante exaltado. Então, isso atrapalha o cumprimento da diligência, porque você coloca uma pressão sobre o oficial de justiça e o oficial de justiça acaba que, determinadas vezes, até por prazos formais, ele quer dar qualquer resultado. E a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, o oficial de justiça ele tem que ter liberdade para trabalhar, para cumprir os mandatos, porque senão você coloca uma pressão e ele quer entregar o serviço de qualquer jeito. Quando a atividade tem que ser com o máximo de inteligência possível, com a maior quantidade de dados possíveis, como, por exemplo, você tem lá na penhora, o oficial não localizou nenhum bem, mas o oficial tem que arrolar os bens que existem na residência da pessoa, porque às vezes o advogado ou a mulher entende que aquilo ali é interessante do ponto de vista de receber o crédito que ela tem direito. Então, toda e qualquer informação que a mulher traz no início do processo ou mesmo no curso do processo é fundamental para qualquer cumprimento de diligência. Seja lá na via do telefone, seja na ação de guarda com o possível pedido de busca e apreensão, que é um resultado possível, né? Às vezes o pai sai no direito de visitas com a criança e aí passou esse prazo, o pai não devolve a criança, o pai simplesmente some. Isso. E aí é possível que exista uma ação de busca e apreensão. A busca e apreensão é uma ação muito complexa e que eu diria que é um dos principais pontos hoje no país que resulta em problemas envolvendo mulher e ex-marido, é a ação de busca e apreensão de menor. Já fiz muitas ações de busca e apreensão que eu tive auxílio de mulheres, que ela não podia aproximar do cara, seja por algum temor, mas que ela sabia o endereço que estava, e o endereço que veio no mandado foram endereços incorretos. Porque a gente pega assim, mas o juiz pediu um mandado. Por isso que eu falo que o canal de comunicação é importante, por quê? Porque eu posso estar com o mandado, mas eu posso encontrar em outro lugar. Sim. Então, se a criança, por exemplo, estiver em outra rua, eu posso cumprir o ato em qualquer outro lugar. Sim. Mas ela está em outro endereço. Tudo bem. Aí o oficial de justiça informa o novo endereço. Mas qual que é o papel da parte? Sempre manter esse canal de comunicação no sentido de contribuir para que o ato ele tenha êxito. E aí, havendo risco, você pode chamar a polícia? Havendo risco, por exemplo, no mandado de busca e apreensão, a gente solicita o apoio da Polícia Militar. A gente sempre pede que, no caso de crianças, que sempre tem que ter uma determinada cautela.
por exemplo, presença de conselho tutelar, que é sempre desejável que o conselho tutelar se faça presente. E, principalmente, a gente nunca quer destruir famílias, como algumas pessoas acham, né? A gente sempre vem no intuito de fazer cumprir a lei. Sim, é um papel ali que você faz materializar as ordens da justiça, comunicando as pessoas, né, trazendo aquilo ali, às vezes pegar um bem, né, como o caso da remoção, um caso ali da busca e apreensão de uma criança. Então, o oficial de justiça ele faz materializar aquilo que está ocorrendo no processo, né? E quando a gente fala do papel da mãe em si, quando a gente vai falar dessas dicas essenciais, o que eu coloco? Quando a mãe toma a decisão, eu vou usar agora a sua expressão, não seja a rã da panela. Sim. Por que eu falo isso? Porque à medida que ela demora a tomar esses atos, ela tem prazo para fazer isso. Sim. E ela concede um intervalo para que esses bens sumam, para que o cara arrume um novo endereço. E tudo isso aí é prejudicial na atividade do oficial de justiça. Então, a partir do momento que a mãe entra decidida, de maneira organizada, ela procura a ajuda de um escritório especialista no assunto, você pode ter certeza que ela tem grandes chances de conseguir êxito na demanda. Exatamente. Essa questão do tempo aí ela é essencial porque a pessoa ela fica esperando. Muitas vezes o pai ali espera vir uma ação de pensão alimentícia, vir algum outro tipo de discussão num divórcio, uma partilha de bens. Então, quanto mais tempo você dá para a pessoa, mais ela vai se preparar para aquela situação. E mais difícil fica, muitas vezes, de você correr atrás daqueles bens, né? É claro que existem esses mecanismos, mas uma coisa muito interessante aí até que você estava falando foi o seguinte. Às vezes a pessoa ela quer acelerar um procedimento e aí a pessoa liga e fala, não, tem que cumprir, tem que fazer isso logo. Só que ela não entende que é muito melhor você fazer bem feito e demorar às vezes alguns dias a mais do que você vai lá, faz de qualquer forma, aquele mandado ele tem que voltar para o processo, para o juiz expedir um novo, falar que não encontrou, muitas vezes tem uma manifestação do advogado para que um novo mandado seja expedido e aí sim seja novamente cumprido. Então acaba que vamos dizer assim, aquela ansiedade dela, ao invés de cumprir o primeiro objetivo que ela queria, que era economizar tempo, vai acabar atrapalhando ela e fazendo com que o processo demore ainda mais. Você não concorda comigo? Concordo, e nós temos uma situação muito mais crítica do que essa que você relatou, que é a situação também quando envolve violência doméstica e familiar. Sim. Que eu percebo que é uma situação onde as mães ficam naquela situação. Será que eu vou entrar na justiça? Será que eu não vou entrar na justiça? Porque é bem possível que o término do relacionamento seja baseado também em um ato de violência doméstica e familiar. E aí, o que a Lei Maria da Penha prevê? A Lei Maria da Penha garante às mães, às eventuais vítimas aí da violência doméstica, a possibilidade de prestação de alimentos provisionais e provisórios. Então, assim, eu percebo que quanto mais a mãe demora, ela não carrega essa responsabilidade para ela. Ela carrega a responsabilidade para o filho. Sim. Então, por quê? Porque o filho está numa situação de necessidade e, às vezes, ela fica temerosa de procurar a justiça e, eventualmente, acontecer alguma coisa no final. E essa é a principal, vamos dizer assim, preocupação que eu escuto no dia a dia. E se eu tivesse que dar um conselho aqui hoje, o que eu aconselharia? Procure um profissional. Por quê? Porque o profissional ele é capaz de tranquilizar, de colocar a cabeça da vítima no lugar, da mulher no lugar, para que ela tome a solução mais adequada e não faça nada de cabeça quente. Porque eu já vi problemas acontecerem, inclusive o resultado, morte. É claro que a gente nunca espera isso, mas já aconteceu. Mas você pode ter certeza que foram decisões muito bem orientadas no início, mas que a mulher resolveu tomar por si só um caminho diferente, às vezes até sozinha. Sim, você pode orientar a pessoa nessas situações, não pode? O oficial de justiça ele tem esse poder? O oficial de justiça tem esse papel, né, de orientar a vítima, que no caso o juiz fixa as medidas protetivas, né, proibição de afastamento, de contato. E aí quando a gente chega nessa situação, você tem lá, por exemplo, na concessão das medidas protetivas, geralmente tem alguma ameaça envolvida, o juiz coloca a proibição de manter contato com a vítima e com familiares. E aí a gente chega numa situação, por exemplo,
direito de visitas, que é a maior preocupação. Mas eu tenho o direito de ver meu filho, então eu não posso ser prejudicado por essa decisão do juiz. Mas o juiz colocou especificadamente que o ato foi cometido contra a mulher, contra o filho, e proibiu ele de manter contato. Então você não pode ter contato. Mas eu posso. Não pode. Se você tiver, você vai ser preso de maneira preventiva por descumprimento. Sim. Aí muita gente não entende. E as mulheres, elas, de certa forma, algumas, né? Elas acham que isso aí, de certa forma, ele vai mudar. O que eu costumo escutar na prática? Ele vai mudar. Ele falou que vai me dar X de pensão. Ele falou que o filho vai me devolver o filho tal dia. Isso é prejudicial. Isso é muito perigoso, né? Quando a gente fala em regime de convivência livre, né, que é a expressão que usa no direito de família, a gente percebe que não há um estabelecimento de horário. Você muda a rotina da criança e isso impacta na vida da mulher também. Porque o filho não tem horário para voltar e geralmente o filho tem que ter compromisso, tem que ter horário para estudar, tem que ter horário para dormir, tem o dia para ele brincar. E não é todos os pais que fazem isso. Então, importante também que os pais definam bem qual que será o regime de convivência. E uma coisa interessante é que o manipulador ele sempre tende a fazer algumas concessões justamente para manter a pessoa sob o controle. Então, é essencial que as pessoas acordem quanto a isso para poder sair desse tipo de situação e evitar até mesmo uma situação pior, igual a gente relatou aí. Há casos, igualmente, de pessoas que usam do processo judicial como forma de alienação parental. De fazer com que filho, eu entrei com o processo, tá vendo? O juiz recebeu o meu processo como meio de alterar, de desequilibrar o filho de maneira psicológica e afastar do seio da mãe. Sim, teve uma pergunta que a gente não falou aqui. Todas as perguntas que o pessoal fez, eu abri uma caixinha de perguntas hoje, todas foram respondidas, mas teve uma que eu achei muito interessante que eu quero trazer aqui. Quando sai o mandado de prisão, o oficial vai lá com a polícia para pegar o cidadão? Pois bem, o mandado de prisão talvez seja a principal dúvida dos ouvintes, das pessoas que acompanham o canal, o Instagram. Por quê? Porque é uma situação muito complexa e aí já chegou na última da fase, né? Quando não há nenhum recurso, quando já não tem mais jeito, embora os ritos possam ser divididos entre o rito que gera a penhora e o rito que gera a prisão é um assunto muito polêmico, porque às vezes a prisão nem é por conta muito da situação financeira, do dinheiro em si, mas aquela situação de que já vem o pai há bastante tempo desacompanhando a criação do filho e aí a mãe acaba tomando essa posição de procurar a prisão civil. Então, o que acontece? Quando a gente vai cumprir o ato de prisão, geralmente recomenda-se que a gente faça uma averiguação preliminar, porque você envolve uma análise de pessoas, de riscos, de possibilidades que o mandado pode cumprir. Vou te dar um exemplo. O que é essa averiguação preliminar? Então, o oficial de justiça ele tem que adotar uma posição mais cautelosa. A partir do momento que ele pega um mandado de prisão, ele já sabe que o ato de prisão em si ele é de caráter muito excepcional. Então, quando a gente primeiramente faz uma averiguação, quem é que é a pessoa que a gente vai cumprir o ato? É uma pessoa que tem um histórico criminal? É uma pessoa que costuma gerar algum tipo de atrito, confusão? É uma pessoa que é politicamente exposta? Porque quando a gente pega atos, situações, por exemplo, que a gente pega pessoas muito envolvidas com política e a pessoa faz uso de segurança, a pessoa quer até tem arma de fogo em casa, tem porte de arma de fogo. Então, essa situação, o oficial de justiça tem que ficar atento e diligenciar o máximo possível. E como é que a gente faz isso? Através da própria mãe. A mãe é uma pessoa que geralmente conhece o executado. É só lembrando também que há a possibilidade de prisão da mulher também, mas isso também é muito excepcional, porque às vezes fala assim, mas você está falando do homem. Também há a possibilidade, mas é uma situação muito excepcional. Então a gente geralmente pesquisa a vida da pessoa, principalmente procurando essas informações com a mãe, com os vizinhos,
com alguns familiares, em algumas situações, e com a polícia militar. Porque tem situações onde o cara tem um enorme histórico de violência doméstica e familiar, e aí o oficial já tem que ir cauteloso. No ato em si, naquele momento ali que a gente vai fazer a prisão do executado, como é que a gente faz? Primeiramente, eu costumo ir sem a presença da polícia militar no primeiro momento. Eu não vou na casa do cara, mas eu procuro passar pela região, conhecer quais são os hábitos da pessoa, que hora que ela costuma sair, que hora que ela costuma chegar, quem é que costuma estar na casa, se entra muita gente, se tem outras pessoas lá no lugar. Para quando eu for procurar o auxílio policial, eu já ter todos esses elementos em mãos. Por quê? Porque se você deixa para ir com a polícia na primeira diligência, ao perceber a presença da viatura policial, o cara dá um jeito de fugir. Sim. Então, se for uma área muito movimentada, com toda certeza você não vai conseguir pegar o cara. Da mesma forma, se for uma fazenda, o executado, o pai, geralmente conhece melhor a área do que nós. Sim. Então, esse primeiro momento, esses elementos, quem tem que trazer é o oficial de justiça. Você já teve algum problema alguma vez? Já tive problemas, dificílimas, digas de passagem. Pode contar pra gente? Posso. A primeira situação, eu fui cumprir um mandato de prisão civil em uma fazenda em que o cara estava armado. Obviamente, eu cumpri o mandado após as 6 horas da manhã. A gente já se preparou para que chegasse no momento permitido pela legislação. Uhum. A gente chegou depois das 6 horas, o sol já estava batendo. E aí o cara estava armado, os cachorros latiram, porque o cachorro ele tá ali para proteção da fazenda, mas ele avisa. E o cara estava armado, e o cara disparou contra a gente. O cara disparou, deixou a arma e saiu correndo. Então, é uma situação assim que... De carro ou a pé? Ele saiu correndo no fundo da fazenda. No fundo da fazenda ele saiu correndo. A pé. E a gente não conseguiu pegar, justamente porque ainda estava aquele meio escuro, meio claro. Aquele amanhecer, vamos dizer assim, e o cara conhece a fazenda melhor do que nós. Então foi uma situação assim que reconheço que foi mais uma falta de planejamento. Se tivesse um planejamento mais firme, eu tivesse obtido mais informações, eu teria visto qual que era a localidade que ele mora, quais são as possíveis saídas pelo fundo, pela frente. Só que aí bate aquela ansiedade também, que você está com o mandado, você está com a ordem, você tem que cumprir, que eu te falei, da mãe que está ali desesperada e às vezes quer porque quer que faça a todo custo e acaba gerando um resultado como esse. Então é uma das possibilidades que pode acontecer. Então eu procuro nessa primeira diligência não ir com a polícia. Por quê? Porque se a gente vai com a polícia militar, todo mundo vai dar notícia. Mas é uma diligência investigativa que você faz primeiro, não é o ato em si de prender a pessoa. Então, né? O que é que o oficial... Aí você vai falar... Se tiver algum oficial assistindo, ele vai falar assim, mas você não recebe por várias diligências investigativas. Então, eu sempre aproveito um outro mandado que eu estou cumprindo para investigar esse mandado da prisão. Sim. Então, eu vou ali, eu tenho um vizinho ali que está em intimação. Eu faço a intimação e olho ali sobre a rotina do cara que eu estou procurando. Aí eu tenho uma penhora que eu olho, mas continuo olhando o cara aqui. Quando eu vou cumprir o ato, geralmente eu já estou cumprindo um outro mandado de outro tipo, ligo para a polícia, ele está aqui nesse momento, acabou de chegar. Pronto, pegou. Entendi. Então a gente já tá vacinado com relação a essas situações. Muita gente vai perguntar assim, mas você vai com a roupa e o distintivo de oficial de justiça? Quando é essa situação de prisão, a resposta é não. Eu procuro ser o mais discreto possível, de preferência na minha região de atuação, quando é esse tipo de ato, eu procuro deslocar a pé. A pé, justamente para não ser notado o máximo possível. Porque quando o oficial cria um vínculo com a região que ele trabalha, pode ser em São Paulo, Rio de Janeiro, pode ser em qualquer lugar, pode ser internacionalmente, o oficial ela acaba sendo conhecido e respeitado por aquele cargo. No mandado de prisão, isso eu considero prejudicial, porque possivelmente você não vai localizar a pessoa. Entendi. Alex, e para finalizar aqui, a gente sempre gosta de deixar uma mensagem, nós respondemos todas. Tudo. Não tem problema, pode. Uma mensagem, um ensinamento. Não, para finalizar aqui, a gente sempre gosta de deixar uma mensagem, um ensinamento, um conselho, alguma coisa que você queira passar para o pessoal, para os ouvintes,
Você tem alguma coisa para deixar para a gente aqui hoje? Tenho sim. Primeira coisa é o seguinte, confiar no papel do Poder Judiciário. Porque muita gente cai naquele argumento de o Poder Judiciário é moroso, mas ainda é uma solução. Claro que nós temos as maneiras alternativas, que é a conciliação, o acordo, só que o Poder Judiciário acaba sendo, em certas situações, o único caminho. E se eu tivesse que dar um conselho para as mães, não esperem. Podendo tomar decisões agora, não deixe para depois o que você pode resolver agora, porque isso pode prejudicar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, o seu psicológico, porque eu conheço casos de mães que entraram em depressão por términos de relacionamento e por ausência de organização, e pode prejudicar principalmente a formação psicológica dos filhos. Então, uma dica que eu dou é, se puderem resolver agora, procure desde já um especialista, uma pessoa capacitada, que dê orientação, dê esse apoio, porque é um momento difícil. O momento da separação, sim, o momento da decisão de pedir a guarda unilateral, de pedir a fixação do regime de convivência, é um momento de decisão e que vai impactar para o resto da vida. Palavras sábias. Alex, eu quero te agradecer demais por você ter dado o prazer da gente se encontrar aqui, o prazer de compartilhar esse conhecimento comigo, com nossos ouvintes. Eu aprendi muito, pessoal, eu tenho certeza que também trouxe muita coisa interessante. Quer deixar seu Instagram aí? Para quem quiser me seguir, meu Instagram é Alexander Souza Vieira, eu acho que o S está sozinho, Alexander S. Vieira. Só digitar lá, Alex Vieira vai achar lá, professor de concursos públicos. Vou deixar aqui na descrição também do vídeo, independente da plataforma onde você estiver vendo, só olhar aqui na descrição que o arroba dele tá lá. Gente, muito obrigado mais uma vez e em breve temos mais em família. Um abraço.